Eu já li muitos mapas ao longo da minha vida, meu sol, e aprendi a distinguir os momentos que são apenas favoráveis dos momentos que são transformadores. Esta semana, quando eu abro o mapa de Leão, o que eu vejo não é simplesmente uma boa fase. É o início de algo que vai mudar a trajetória, e parte dessa mudança vai chegar através de uma pessoa, alguém que ainda está a caminho, alguém que você pode não ter reconhecido ainda, porque às vezes o que muda a nossa história chega em silêncio, sem anunciar que é importante. Os astros estão me dizendo isso com uma clareza que me faz parar, e eu precisava que você soubesse. Mas, como sempre, meu fogo dourado, eu tenho um presente para te dar. E tenho também um aviso que precisa vir antes. Eu nunca dou um sem o outro. Fica aqui comigo. Meu sol, vamos começar pelo que os astros estão mostrando para o dinheiro e a carreira de Leão nesta semana. Porque o contexto financeiro de agora é o solo fértil, onde tudo mais vai pousar. O Sol está transitando o setor de recursos de Leão neste período e isso cria algo muito específico, uma atenção renovada ao que você tem, ao que você produz e ao que você merece receber. Leão frequentemente sabe exatamente quanto vale, mas nem sempre sabe pedir. Tem uma generosidade de leão que dá antes de cobrar, que oferece antes de negociar, que age e depois verifica o retorno. E a posição dos astros agora está dizendo que esse ciclo precisa começar a se inverter. O que está chegando financeiramente para você esta semana não é um presente caído do céu, é o resultado de algo que você construiu. A questão que o cosmos está colocando na sua frente é: você vai reconhecer o valor do que construiu quando ele aparecer? Ou vai, mais uma vez, subestimar antes mesmo de ver o número completo? Tem algo que eu guardei para te contar mais na frente sobre quem está a caminho. Mas primeiro precisa entender o que está se abrindo. As portas que se abrem para Leão esta semana, minha rainha, têm uma característica muito específica. Elas não batem. Elas simplesmente aparecem abertas. E quem não está prestando atenção passa por elas sem perceber. No dia 13 de junho, Vênus, o planeta do charme, da beleza e de tudo que nos torna irresistíveis, entra em Leão. E quando isso acontece, meu fogo dourado, é como se a sua presença ganhasse uma dimensão a mais. As pessoas começam a notar. Oportunidades que antes circulavam ao redor de você começam a se aproximar. Uma proposta que parecia estar em stand-by pode avançar. Uma conversa profissional que você queria ter pode acontecer de forma mais natural do que esperava. E no final do mês, quando Júpiter, o maior planeta de expansão e abundância, der o passo que vai inaugurar o maior ciclo de Leão em 12 anos, essas portas de hoje vão se revelar como o início de algo muito maior. Por isso, esta semana importa tanto, meu sol. Porque quem entra pelas portas certas agora vai estar muito melhor posicionado para receber o que julho e agosto trazem. Mas antes de falar do que está chegando, meu coracal radiante, preciso te falar do que precisa ser cultivado, porque oportunidade sem preparo é como semente jogada em terra que não foi arada. O que Leão precisa cultivar agora, nesta semana específica, é a paciência com o próprio processo. Leão tem uma relação muito intensa com a velocidade. Você quer que as coisas aconteçam na mesma velocidade que as decide, com a mesma intensidade que as sente. E quando não acontecem, há uma tendência de interpretar a demora como rejeição, como sinal de que algo deu errado, como evidência de que era preciso tentar mais forte ou tentar de outro jeito. Mas o cosmos de agora está pedindo algo diferente, que você confie no ritmo do que está crescendo, que você identifique o que já foi plantado com esforço genuíno, um projeto, uma relação profissional, uma habilidade que você desenvolveu e dê a ele o tempo que precisa para amadurecer. A autoridade astral desta semana é clara. O que foi plantado com alma não some, ele aparece. E muitas vezes aparece exatamente quando você parou de forçar. E agora o aviso, minha rainha, porque eu disse que não daria o presente sem ele, e preciso honrar essa promessa. O aviso financeiro de Leão para esta semana tem um nome específico. Não gaste o que ainda não chegou. Leão tem uma tendência muito bonita e muito perigosa ao mesmo tempo. Quando sente que algo bom está chegando, começa a agir como se já tivesse chegado. Faz planos, compromete recursos, abre espaço na agenda para uma realidade que ainda está sendo construída. E às vezes isso funciona,
porque Leão tem uma fé que move montanhas e uma energia que transforma expectativa em resultado. Mas esta semana, com a energia financeira ainda em processo de consolidação, os astros estão pedindo cautela específica. Não cautela paralisante, cautela sábia. A diferença entre as duas é simples. Cautela paralisante não age. Cautela sábia age, mas não antecipa gastos que dependem de receitas incertas. Escreve aqui para mim nos comentários. Eu confio no que está chegando e respeito o ritmo do que ainda está vindo. Eu vou ler e abençoar cada uma de vocês. Já que estamos no terreno do cuidado, meu fogo dourado, deixa eu ir um passo além, porque há padrões específicos de Leão que aparecem em momentos de oportunidade e que eu vi se repetirem em muitos mapas ao longo dos anos. O primeiro é a comparação. Quando o leão sente que algo bom está chegando para si, às vezes olha ao redor e compara o próprio progresso com o de outros. E essa comparação, que começa como curiosidade, pode se tornar uma fonte de insegurança que não precisava existir. O segundo padrão é a superexposição prematura. Leão tem um instinto natural de celebrar, de anunciar, de compartilhar com o mundo o que está acontecendo de bom. E há uma sabedoria nisso. A celebração atrai mais celebração. Mas há projetos e acordos que precisam ser solidificados antes de serem anunciados. Esta semana, minha rainha, o que estiver ainda em negociação, ainda em processo de confirmação, ainda dependendo de uma palavra final do outro lado, mantém em sigilo sagrado. Deixa crescer no escuro antes de expor a luz. Algumas sementes precisam desse tempo. E agora, meu sol, quero te dar algo concreto, porque de nada adianta uma leitura bonita sem algo que você pode usar. O conselho desta semana para Leão, no campo financeiro e de carreira, é este. Identifica uma habilidade que você tem e que está sendo subutilizada, não uma habilidade nova que você quer desenvolver. Uma que já existe, que você já demonstrou, que alguém já reconheceu em você, mas que por algum motivo você não está usando com a consistência que poderia. Pode ser uma capacidade de comunicação que é melhor do que a maioria. Pode ser um jeito de resolver problemas criativos que os outros levam mais tempo para encontrar. Pode ser uma habilidade de conectar pessoas, de construir relações, de criar ambientes onde todo mundo performa melhor. Identifica essa habilidade. Agora pensa, onde ela poderia estar sendo usada com mais frequência essa semana? Qual conversa, qual proposta, qual situação é o lugar natural para ela aparecer? Os trânsitos no seu setor de trabalho esta semana estão favorecendo exatamente esse tipo de reconhecimento, de que o que você tem já é suficiente para a oportunidade que está chegando. Agora, minha rainha, chegamos ao momento que eu guardei especialmente para esta parte da nossa conversa. Quero te falar sobre a natureza da prosperidade que está chegando para Leão nesta semana, porque ela tem uma face que é muito específica deste signo e que eu raramente vejo nomeada com clareza. A prosperidade de Leão nunca chega sozinha. Ela chega através de pessoas, não porque Leão seja dependente, mas porque Leão tem um dom que é a raiz de toda a sua abundância, a capacidade de fazer as pessoas sentirem que importam. Quando você está numa sala, meu fogo dourado, as pessoas percebem. Quando você dedica atenção a alguém, essa pessoa se sente vista de uma forma que poucos conseguem oferecer. E esse dom, esse calor humano específico, essa generosidade de presença, é o que abre portas financeiras para Leão de um jeito que nenhuma habilidade técnica consegue replicar. A posição dos astros agora está criando as condições para que alguém que foi tocado por essa presença sua apareça. E que esse aparecimento mude o que está construindo. Essa pessoa pode já estar na sua vida, pode estar chegando esta semana, mas ela vem. E quando ela aparecer, meu sol, você vai reconhecer. Meu coracal radiante. Há uma sabedoria nesta fase que só aparece para quem está disposta a ver além do óbvio. E eu preciso te dizê-la com o cuidado que ela merece. A sabedoria dessa semana para Leão, no campo da prosperidade, é esta. O que você está construindo agora não é apenas para você. Leão tem uma tendência muito específica de trabalhar com um objetivo concreto na mente. Um número, uma posição, um reconhecimento. E esses objetivos são válidos e importantes, mas há algo maior acontecendo nos bastidores do que você está construindo agora.
O cosmos desta semana está alinhando o Leão com uma missão que vai além da conta bancária. O que você está desenvolvendo, a sua habilidade de comunicar, de liderar, de inspirar, está criando algo que vai impactar pessoas ao seu redor de formas que você ainda não consegue medir. E quando você entende isso, minha rainha, o esforço, que às vezes parece pesado demais, ganha um significado que o sustenta. Você não está trabalhando apenas pelo retorno. Você está construindo algo que tem peso real na vida de outras pessoas, e essa consciência muda tudo. E agora chegamos ao convite mais profundo que esta semana tem para Leão, meu fogo dourado. E é também o mais sutil. O convite é este: permite ser encontrado. Leão é o signo que busca, que parte na frente, que age antes de pensar, que decide antes de calcular, que ama antes de saber se vai ser correspondido. E essa coragem é real e linda. Mas há um aspecto da prosperidade e do amor que Leão raramente experiencia completamente: ser encontrado sem ter ido buscar, ser reconhecido sem ter se anunciado, ser escolhido sem ter se candidatado. Os transitos desta semana no setor de relacionamentos e carreira de Leão estão criando exatamente essa possibilidade, a de que algo ou alguém chegue até você. Não porque você foi atrás, porque você estava presente, porque o seu trabalho falou, porque o seu calor chegou antes das suas palavras. E a sua tarefa, meu sol, é simplesmente estar disponível para ser encontrada. Não se esconder atrás de uma agenda tão cheia que não há espaço para o inesperado. Não se fechar na rotina tanto que a novidade não consegue entrar. Fica aberta essa semana. O que está a caminho precisa de um espaço para pousar. Minha rainha, chegou o momento de dizer algo que eu sei que vai doer um pouco e que eu digo exatamente porque me importo com o que acontece depois desta leitura. Leão tem medo de parecer fraca. Não de ser fraca, de parecer. E por causa desse medo, frequentemente mantém uma performance de força que custa muito mais do que parece. Sorri quando precisa de ajuda. Diz que está bem quando está exausta. Segura o que deveria soltar porque pedir parece menor do que ser. E essa performance, meu fogo dourado, cria uma distância entre você e as pessoas que poderiam genuinamente te apoiar, inclusive profissionalmente. Porque quem sempre parece forte demais não recebe ofertas de apoio. As pessoas assumem que você não precisa. E você, que precisaria, não pede porque a máscara ficou pesada demais para tirar. A verdade dessa semana é esta: a pessoa que está a caminho, aquela que o cosmos está enviando em direção a você, vai conseguir fazer algo pela sua história de uma forma muito mais profunda se você estiver disponível para ser vista de verdade. Não a versão da rainha que tem tudo, a versão do ser humano que tem dúvidas, que está construindo, que tem dias difíceis e ainda assim acredita. Essa versão, minha rainha, é a mais irresistível de todas. Eu conheci uma leão há muitos anos, uma mulher que brilhava em qualquer sala que entrava. Todo mundo notava, todo mundo se aquecia perto dela. Ela veio me ver porque estava exausta. Disse que não sabia mais como descansar, que tinha medo de parar porque achava que se parasse, as pessoas iam descobrir que ela não era tão forte quanto parecia. E eu disse a ela uma coisa que nunca esqueci: você sabe que o sol também se põe e que ninguém fica com menos luz por causa disso? Ela ficou quieta por um momento. Depois disse: eu nunca tinha pensado nisso. 2 anos depois ela voltou. Tinha montado algo pequeno, com parceiros que ela não teria aceito antes porque achava que precisar de parceiros era fraqueza, e estava mais próspera do que nunca. Não porque tinha trabalhado mais, porque tinha aprendido a ser encontrada. Vai com a força do seu fogo dourado, minha rainha. E quando alguém se aproximar esta semana para oferecer algo, uma oportunidade, uma parceria, uma mão, deixa, recebe. Você também merece ser encontrada. Manda esse vídeo para outra leonina ou leonino que carrega luz para todo mundo, mas precisa receber luz também. Você é sol, meu fogo dourado, e o sol também se permite poente.